Daniel capítulo 6, versículo 20. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Você que não encontrou, se junta com seu irmão aí agora. Daniel 6:20. Está escrito assim: e quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu quero que você receba isso. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque em mim foi encontrada inocência, e também perante a ti, ó rei, eu não fiz mal algum. Feche os seus olhos, Pai, esta é a tua palavra. A minha oração neste momento é que a Carol venha assumir deste altar. Deus, eu não posso nada, e eu sou tão dependente, ser humano, quanto os que estão aqui. Mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Por isso eu te peço agora, por favor, que a Carol suma, mas que teu Espírito apareça. Se possível for, Pai, pegue o microfone da minha mão e abra a tua boca nesta manhã. Espírito Santo, fique à vontade na casa, nós podemos sentir a tua presença. Jesus, que é digno de todas as coisas, por favor, que haja cura, libertação, transformação, salvação de vidas na casa, apontamentos de destinos e testemunhos sendo gerados neste lugar. Eu te peço, Pai, não é só mais um domingo, não é só mais um domingo de manhã, que venha a ser um culto tão extraordinário, ao ponto da gente sair daqui, não entender o que aconteceu, porque a gente não vai saber se foi o céu que desceu ou a igreja que subiu, mas sairemos cheios da tua presença. Fale conosco, fique conosco, em nome de Jesus. Se assente. Quando o Senhor me direciona uma mensagem, Ele sempre me dá um tema dentro da mensagem. Esse tema ele serve como um resumo do que Ele vai dizer. Eu quero que você preste muita atenção, porque é uma pergunta, e o tema é: quem está com você? Para você guardar isso daqui, diga para quem está do seu lado, pergunte para ele assim: quem está com você? Não, gente, é com curiosidade mesmo. Pergunte: quem está com você? Hoje você vai saber de fato quem é que anda com você de verdade, amém? Escute, o livro de Daniel capítulo 6 nos conta uma história que vai falar a respeito de alguém chamado Daniel. E Daniel é alguém que, quando a gente começa a ler toda a história, a gente vê que não é qualquer pessoa. Daniel, ele vai viver algo que para mim é um dos maiores livramentos que a Bíblia relata. Só que quando a gente vê tudo que Daniel vive, a gente vê que é por conta de uma colheita de tudo que ele planta. Mas planta no reino. Escute só. Daniel, quando ele aparece na Bíblia, ele já aparece sendo alguém muito diferenciado. E eu quero que você diga comigo assim: diferenciado. Ele era diferenciado porque, apesar dele ter amigos que são amigos do céu, aos seus amigos tinha sido dada toda a inteligência terrena, mas a Daniel tinha sido dada toda a inteligência, todo o discernimento de sonhos e visões. Então ele era diferente. Só que ele era jovem lá no capítulo 1, e apesar de ser diferente, ele também não se contaminava. Então ele era decidido, diga decidido. Decidido por quê? Porque naquele período existia um manjar do rei
que era possível a ele, mas ele rejeita, não aceita e não vai. Então ele era diferenciado e ele era decidido. Só que Daniel também, quando a gente começa a estudar toda a história dele, a gente vai ver que algo recorrente acontece na vida de Daniel. Isso é um hábito. Que hábito é esse? Oração, diga oração. Então Daniel, ele era decidido, ele era diferenciado e ele era crente. Quando eu falo que Daniel era crente, ele não era qualquer crente. Ele era um crente que renunciava e era um crente que orava. Só que a oração de Daniel, ela, como eu disse a você, tinha um hábito, ela acontecia 3 vezes ao dia. Isso começa a mexer comigo porque ele sabia o que ele tinha que fazer no mundo espiritual. E Daniel, ele vai vivendo grandes coisas com o Senhor, ele é um jovem aqui. Só que no contexto em que a gente leu, que é Daniel 6, existia um rei que precisava repaginar o seu governo. Você precisa entender isso aqui. E quando ele vai repaginar o seu governo, ele levanta 120 sátrapas e 3 príncipes. Eu estou indo devagar para que você entenda o texto. Quando ele escolhe 3 príncipes para serem levantados, Daniel é um dos príncipes escolhidos. E quando Daniel é escolhido, eu quero que você entenda que a posição que ele é escolhido, que é uma posição de príncipe, não é uma posição pequena, é uma posição alta. Só que Daniel, gente, era diferenciado, Daniel era decidido e Daniel era crente. Então o que acontece? Apesar desses 3, a Bíblia diz que ele carregava um espírito excelente, diga excelente. Então quando ele é chamado para ocupar esse cargo que outras pessoas também ocupariam, Daniel começa a ser diferenciado dentro do cargo, porque tinham mais príncipes, só que Daniel era diferenciado, decidido, crente de excelência. E qual é a diferença disso? A diferença é que apesar dele ter recebido um grande cargo ali na terra, ele não recebeu, ou melhor, ele não se tornou aquilo que ele era, excelente, crente, porque ele tinha acabado de receber um cargo, não. Mas mediante ser excelente e crente, tem alguém dizendo, eu preciso que você ocupe esse cargo. Eu não sei se você começou a entender, mas eu vou ser bem específica. Existem pessoas, pastor, que elas escolhem o dia para serem excelentes em Deus. Se o culto está cheio, ela é excelente. Se tem um cartaz com gente de fora, ela é excelente. Se vai ter um evento, ela é excelente. Mas a gente precisa ser crente e excelente. E ser crente e excelente significa que um cartaz não me torna excelente, mas apesar do cartaz, eu sou excelente. Carol, o que você está pregando? Eu estou pregando que ser excelente não precisa-se de uma oportunidade. Eu não sei se tem gente aqui que tem ministério, mas ser excelente não é só quando você tem a oportunidade de exercer o teu ministério. Carol, mas eu queria tanto ter uma oportunidade naquele culto. Permaneça sendo excelente mesmo que você não tenha. Carol, como que eu sou excelente? Tu pode ser excelente cantando um hino, pode ser excelente tocando um instrumento ou pregando a palavra, mas tu também pode ser excelente apertando a mão de alguém, levando um copo de água e exercendo um culto de devoção ao Senhor. Seja excelente. A gente precisa ter essa mentalidade de crente, porque se não for para ser excelente, você não é diferenciado em nenhuma posição que você chega. E eu preciso te contar uma coisa: onde os seus pés não chegam, a excelência faz questão de te carregar. E ele é tão excelente que o rei começa a ver o que ele fazia. Escute isso. E o rei começa a pensar, eu preciso subir Daniel de cargo. Mas gente, ele já era príncipe. Só que olha o rei, a excelência é tanta que eu preciso colocá-lo como meu braço direito. Ou seja, tinham príncipes como ele, diga sim, mas excelentes como ele não. Aí o rei vai dizer, preciso colocar como meu braço direito. Quando ele decide levantar Daniel, essa notícia chega até os príncipes. Eu estou falando de príncipe. E eles vão dizer, não vai subir, porque a gente vai achar alguma coisa para manchar esse Daniel. Só que eu estou dizendo que a notícia não chegou para o povo, para a multidão. A notícia chegou para os príncipes. E tem príncipe dizendo, a gente vai achar alguma coisa para manchar esse homem. É por isso que eu disse, não é o teu cargo, mas é a tua excelência. Porque tem gente com mente de príncipe dizendo, a gente vai acabar com esse daí, porque ele não vai subir, porque ele não vai chegar. Só que aí tem um problema, e aqui eu começo. O problema é, não estão se levantando contra qualquer crente.
não estão parando a vida para prejudicar qualquer príncipe. Estão parando a vida para prejudicar um crente. Carol, tudo bem, é um crente. Não, um crente que ora. E eu preciso ensinar algo para vocês que estão aqui. Não perca o seu tempo de parar a sua vida para prejudicar uma pessoa de oração. Quer falar de A, quer falar de B, é contigo mesmo, tá? Consciência que te guia. Mas não perca o seu tempo se levantando contra a gente que ora. Eles estão parando a vida e dizendo, vamos achar alguma coisa. Eu disse a você que ele era excelente. Então, se ele era excelente, os serviços de Daniel eram impecável. Então, quando eles procuram nos serviços de Daniel, o texto diz, e não encontraram nada. Por quê? A não ser excelência. Porque ele era excelente. Aí eu imagino eles dizendo assim, então a gente vai achar alguma coisa lá onde ele mora. Só que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu não sei se de manhã, tarde, de noite, mas pensa comigo. Imagina se eles vão até a casa de Daniel de manhã. Sabe o que eles vão encontrar? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. E se forem à tarde, Carol? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. E se fosse à noite, Carol? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Sabe por que muita gente não entende essa mensagem? Porque faz tempo que não entra no quarto, dobra o joelho e ganha tempo em oração. Não, Carol, o que você está pregando? Eu estou pregando uma realidade que a igreja não quer mais ouvir. Ou tu tira tempo para orar, ou tu não vai aguentar viver nesse país. E não é só aqui não, é em qualquer lugar que você for. Ou você vira um crente que ora. Ah, Carol, a palavra podia ser um pouquinho mais leve. Leve? Tem gente que saiu do Brasil para vir para cá para ficar milionário e diz que é crente. Vai, Carol, e qual é o problema disso? O problema é que você ainda não ficou porque teu coração está no lugar errado. Vou repetir. Qual é o problema? Eu não posso. O problema não é você ter. O problema é o seu coração estar no Deus errado. Deus está dizendo, enquanto você entender que não é o dólar que te levanta, não é o euro que te levanta, não é o real que te levanta, mas é a oração que te põe de pé e te sustenta nesse país. É isso. Eu não saio de tão longe para vir pregar a chave que abre porta. Por quê? Porque eu sei que tem. Mas eu não vim aqui pregar uma teologia de prosperidade. Ai, receba o carro, receba a casa. O Deus que eu sirvo pode dar o que Ele quiser. Eu não preciso ficar 1 hora dizendo, recebe o carro, recebe a casa. Não preciso, porque o meu Deus é dono de tudo. Eu vim dizer, quer receber? Entra no quarto. Dobra o teu joelho no chão. Porque o Deus que eu sirvo, quando Ele vê que o teu coração está no lugar certo, o carro não te compra, a casa não te rouba, o dinheiro não te corrompe. Deus está dizendo, é aí que eu escancaro as portas e as janelas do céu. Primeiro vai orar, depois para receber. Então, não se preocupe. Se Deus te mudou de geografia, Ele está dizendo, o mesmo crente que tu era no Brasil, por favor, seja crente aqui. Não, pastor, eu tenho que trabalhar, tá bom? Vai dar não. Esse negócio de culto no meio da semana, eu preciso fazer as coisas render. Teu coração está no lugar errado. Porque aqui não tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não é 24 horas. É um tempo que você vem e entrega o teu coração no lugar certo. Então sim, eu vim te confrontar. Onde está o teu coração? Porque eu vim de uma família onde a minha mãe me ensinou que a ganhar vai orar. As minhas guerras eu conquisto no joelho. As minhas batalhas é no joelho. Sabe o que minha mãe fazia quando eu era criança? Que o inimigo tentava me matar na saúde? Ela dizia, abre a boca. Pegava azeite, tacava dentro da minha garganta e começava, vai curando, vai curando, vai curando, vai derrebaçar, anderrevai. Eu vim aqui trazer a raiz que tu perdeu. Minha mãe dizia, vai curando, vai curando, vai curando. O diabo, eu vou matar, vou destruir, não vai viver. Minha mãe dizia, vai pregar, vai sair do Brasil
vazio, vai tocar com um azeite na mão. Por favor, seja crente. Seja crente. A gente precisa ser mais crente. Carol, eu tô com uma guerra que eu não aguento dentro da minha casa. Carol, eu tô com uma guerra na minha mente, tô com uma guerra lá na minha família. Já experimentou? Pega o azeite, bota na porta, bota nas paredes, taca no chão, bota na cabeça, bota na mão, bota no pé e começa. Deus, em nome de Jesus, quem manda no meu corpo é o Senhor, quem manda nessa casa é o Senhor, quem